Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Hoje nós vamos ao capítulo número 12, que se chama Educação para a Amizade. Aqui em parceria, esse estudo que a gente está fazendo em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, vai ao ar todos os sábados, às 19 horas do Brasil, um capítulo novo. A gente está estudando todos os capítulos aos poucos. São aqui 30 minutos, no máximo 40, que eu tento, que às vezes é difícil, né? Tem muita coisa para falar, mas a gente faz aqui uma reflexão em conjunto, tentando aprender um pouco mais com Joana de Ângeles nessa história de família e todo esse envolto, todo esse entorno da família e toda essa importância para a nossa encarnação. Eu posto nas minhas mídias sociais às segundas-feiras também, estou lá no Facebook, no Spotify, boto a chamada também no Instagram, coloco também no TikTok. Sejam todos bem-vindos. Vamos aos temas de hoje? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre amizade e evolução. Vamos falar sobre aquela história do amigo fiscal. Vamos falar também da amizade na relação amorosa, nos relacionamentos amorosos. Vamos falar também da amizade de infância, aquelas amizades boas de infância que muitos de nós temos ou já tivemos no passado. E também vamos falar sobre essa história do amigo interesseiro ou amigo de interesses. E muito mais também. Joana de Ângeles fala bastante sobre amizade, que é algo bem interessante, eu achei bem interessante. Mas antes de começar, como sempre, eu vou fazer a oração e convido a todos, quem quiser comigo, fechando os olhos, e assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente, por estarmos aqui nesse momento, nessa encarnação, com mais essa oportunidade, e assim agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, pelo seu amor, pelos seus ensinamentos, pelo seu amparo acima de tudo. E agradecemos a toda a espiritualidade de luz, que sempre ao nosso entorno, nos cercando, em momentos como esse, onde buscamos aprender um pouco mais, elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento. E humildemente pedimos para dar início a mais esse estudo, a mais esse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal, vamos lá, vamos começar esse capítulo que é Educação pela Amizade. Eu separei aqui alguns trechos desse capítulo, que é curto. Joana de Ângeles pega aqui 4 páginas só, mas fala bastante. Aliás, a espiritualidade de luz precisa de poucas palavras para falar muito, né? Vamos lá? Vamos aqui, o primeiro trecho que eu separei. Joana nos diz o seguinte: a amizade é um sentimento de elevação que deve viger na conduta dos seres humanos, preparando-os para os grandes voos do amor. Pode-se mesmo asseverar que a amizade é uma conquista relevante, uma vitória em relação ao egoísmo e aos seus corifeus, em razão de vincular uma a outra pessoa e ambas no grupo social no qual se encontram. É um sentimento de afeição que deve desenvolver com desinteresse de receber qualquer tipo de gratificação, ensejando relacionamentos edificantes e fraternais. A amizade não deve ter por meta alcançar benefícios, nem expressar manifestação de servilismo ou permuta de gentilezas. E aí eu vou falar aqui, gente, desse processo de evolução que nós todos estamos aqui encarnados para evoluir, e a amizade também é um caminho para a gente evoluir, um caminho para a gente aprender, um caminho para a gente dar mais um passo acima, um passo adiante nessa nossa caminhada rumo à perfeição, porque a amizade, como Joana nos diz aqui, é uma conquista relevante nesse aprendizado no amor. Esse relacionamento com esses amigos,
muitas vezes a quem elegemos esse contato mais próximo, e muitas vezes são muito mais próximos do que a nossa própria família consanguínea. Os amigos são a família que nós escolhemos, muitas vezes. É sim essa oportunidade do aprendizado, do amor, através da amizade. Desses espíritos que nós nos conectamos, que temos algum tipo de afinidade, algum tipo de laço que estabelecemos nessa ou em outra encarnação, e aqui a gente pode trocar, aqui a gente pode estar junto, aqui a gente pode caminhar em conjunto, nos fortalecendo, nos amparando, nos auxiliando e dividindo conosco os momentos bons, bonitos, mas não só, também aqueles momentos baixos, de tristeza, momentos que a gente não está muito bem também. Então é uma oportunidade da gente estabelecer esse sentimento verdadeiro dentro dessa proposta da amizade que Joana de Ângeles traz, que é uma amizade sem interesses, aquela amizade que não existe a troca nenhuma, é quando a gente gosta de alguém por gostar, não tem se, talvez, de repente, ou por causa disso ou daquilo, a gente só tem um sentimento. E esse sentimento que a gente conquistou, esse valor, de alguma maneira, a gente pode colocar assim, que a gente adquiriu, ou que a gente vem adquirindo, também através da amizade. Não é porque me convém, ou porque essa pessoa me traz alguma coisa que me interessa e por isso que ela é minha amiga. O que eu acredito, agora é o Nelson falando, tá? Eu acredito que esse processo da troca é muito natural com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós elegemos para serem os nossos amigos. A gente se conecta naturalmente. Não precisa forçar a barra, não precisa analisar muito, a coisa só acontece. Espíritos afins se conectam conforme as suas aptidões, os seus gostos, o papo, as vibrações, é o que nos conecta nessa caminhada. Nessa caminhada hoje, nessa encarnação, nessa vida, não só, muito além, que a gente vem se conectando. E aí eu vou aproveitar a deixa para fazer uma pergunta para vocês, que às vezes a gente não se pergunta na vida, e é uma pergunta, penso eu, muito importante. Como é que é as tuas amizades? Interrogação. Pergunta a você mesmo, por quê e como você se conectou a essa pessoa que você considera ela sua amiga, o seu amigo? Será que é um amigo nesse laço de sentimento fraternal, com esse tipo de leitura mais profunda, como Joana de Ângeles nos traz nesse capítulo, ou é mais um amigo por conveniência, porque dá jeito ter aquele amigo tal, porque ele pode me trazer alguma coisa no futuro, ele já me trouxe algo? Interrogação. Como é que nós estabelecemos essa conexão com essa pessoa, com esse espírito hoje encarnado como nós? Faz essa pergunta para você e tenta identificar. Às vezes, fazendo essa pergunta, você vai perceber muitas coisas também, como esses laços se estabeleceram e como eles permanecem, como eles duram ou não. Porque muitas vezes a gente percebe que quando na vida tá tudo ok, tá tudo bom, tá tudo ótimo, a gente tem um monte de amigo, não é verdade? Tem amigo assim, ó. Tenho lá 200 milhões de amigos. Meus pedidos no Instagram, no Facebook, eu não consigo nem acompanhar tanta amizade que eu tenho. Um monte de amigo, é tudo uma maravilha. Pergunta, e quando a gente está mal? Quando as coisas não vão bem, quando a gente está para baixo? Será que muitos desses amigos somem? Ou não? Cadê aqueles amigos todos que a gente tinha antes? Será que permanecem ao nosso lado? Será que eles estão aí conosco ou some muita gente? Será que fica todo mundo ou não? Então vamos tentar também analisar as nossas amizades, analisar essas conexões. E não só o outro, tá, gente? A ideia aqui não é ficar analisando o outro conosco. Vamos nos analisar também. O quanto existe de interesse ou não nesse relacionamento. Será que o outro tem interesse em mim? Será que eu tenho interesse no outro?
ou ambos estão ali em algum tipo de troca. E se existir, se for assim, vai um outro tipo de pergunta mais profunda ainda. É isso que você quer para a sua vida? É esse tipo de amizade que você quer para a sua vida ou não? Atenção, gente, dá uma pausa aqui. A ideia não é fazer julgamento não, tá? Não é porque Joana está dizendo, ou Nelson está dizendo que tem que ser assim, que é dessa maneira. A maneira certa é a maneira que você quiser estabelecer as suas amizades, os seus relacionamentos na vida. Mas se pergunta, o que você quer? Que tipo de relacionamento que você quer? Se te convém, se é agradável, você está bem, está feliz, ótimo, vida que segue. Mas acontece muito, muito, que nós temos uma expectativa com o relacionamento, né, com essas outras pessoas, essas nossas amizades, ou pseudo-amizades, ou amizades que nós imaginamos que temos, mas na hora H a gente vê que não tinha amizade nenhuma, que era só um jogo de interesse, e aí a gente se decepciona. E aí a gente fica mal, fica desiludido, e a gente se tranca e se bloqueia para se relacionar com outras pessoas porque doeu, porque foi ruim, a experiência não foi legal com fulano ou com a fulana no passado, tá? Então vamos questionar o quão profundo são essas amizades. Sabe como é que a gente pode questionar? Se pergunta o seguinte: confiança. O quanto eu confio de verdade nessa pessoa para abrir a minha vida, para contar as minhas questões, para contar os meus sucessos, mas as minhas fraquezas, as minhas alegrias, mas as minhas dores. Independente se a pessoa vai poder nos auxiliar ou não, quanto você confia nela para contar com ela ali na hora do vamos ver. Eu acho que aí é um bom parâmetro para a gente tentar enxergar o quilate dessa amizade que nós temos, tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo? Próximo trecho que eu separei aqui de Joana de Ângeles nos diz o seguinte: as pessoas que se sentem incapazes de manter relacionamentos fraternos onde predomina a amizade encontram-se em estágios egoísticos, de que necessitam libertar-se, treinando a gentileza no trato, abandonando a postura de fiscal do seu próximo e manipulador em relação a todos quantos se lhe acercam. E aí eu frisei aqui, gente, essa história do fiscal do seu próximo, que é essa história do amigo fiscal, que acontece demais quando a gente gosta de uma pessoa, a gente tem sentimento verdadeiro, tá? Pelo fulano ou pela fulana, e a gente querendo ajudar porque a gente gosta, mas de alguma forma a gente também quer que o fulano ou a fulana faça exatamente aquilo do nosso jeito, porque o nosso jeito é o melhor. E aí começa automaticamente, muito sutilmente, muitas vezes, um processo de cobrança e julgamento em conjunto. Porque se de alguma maneira essa outra pessoa, esse nosso amigo, fazer diferente de como a gente disse para ele fazer, aí começa a dar errado, começa a dar ruim, porque a gente fica de alguma forma, muitos de nós, tá? Não sei se vocês vão se reconhecer com isso que eu vou dizer agora, mas a gente vem com aquelas frases típicas que retratam bem esse nosso tipo de relacionamento com esses nossos amigos, que é mais ou menos assim: aconteceu uma coisa que a gente falou pro fulano, tá? Aí a gente vem com aquelas frases assim: eu te disse, não foi? Eu te avisei. Olha aí, ó. E agora? Tá vendo? Bem que eu avisei. Não é assim que acontece? Depois não diga que eu não avisei, tá? Eu falei, não falei? Tá vendo? Olha aí, ó. Olha o que aconteceu. E de alguma maneira a gente começa ali a recriminar, a apontar e indiretamente ou mesmo diretamente colocando essa pessoa, esse nosso amigo, ainda mais para baixo, fomentando um sentimento de culpa, demonstrando que eu estava certo, você deveria ter feito da maneira que eu falei.
e a pessoa não fez. Pessoal, vamos entender o seguinte. Não sei se vocês se reconhecem com isso, tá? Mas vamos entender o seguinte. Nós somos indivíduos diferentes. Apesar da gente amar muito esse nosso amigo e querer o melhor para ele, a gente sempre vai dar o nosso melhor frente ao nosso ponto de vista, a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa criação nessa encarnação e não só em outras diversas encarnações, com toda a nossa bagagem que a gente carrega. E por mais amor que tenhamos e por a melhor das intenções que tenhamos também em ajudar o fulano ou a fulana, ele ou ela também é um indivíduo só, único, e tem a vivência, a bagagem, a experiência deles. Pessoal, vamos respeitar as nossas diferenças. Faz parte do processo de cada um a vivência. Por mais que você veja que vai dar ruim, você tenta alertar e tá ali falando, fulano, não faz isso. Olha bem, você não está enxergando, deixa eu desenhar para você, escrever, olha. E tem argumento, raciocínio lógico que mostra tudo, e ainda assim a pessoa vai lá e bota o pé na jaca. Faz parte do processo dela de aprendizado. Você fez o seu melhor, você fez o seu papel, você buscou amar, auxiliando, alertando, mostrando o que para você é certo, mas talvez para ela não seja certo, é de uma outra forma. Essa pessoa está num outro momento. E aqui a gente não está julgando quem está melhor ou está pior. Somos diferentes. E muitas das vezes nós não respeitamos as nossas diferenças. Eu acredito que esses momentos é importante a gente tentar entender qual é o nosso papel. Nosso papel também nesse relacionamento, também nessa amizade com o nosso próximo, com esse que a gente ama, com esse que a gente quer bem, não é verdade? Fica o pensamento, fica a reflexão para a gente tentar entender como nós nos relacionamos com os nossos amigos e até onde a gente está cobrando, está açoitando, está julgando, mesmo sem querer, dizendo que deveria ter feito dessa maneira, dessa ou daquela outra. Doa o seu melhor, ama, faz o que você pode fazer e vida que segue, tá bom? Claro, se a pessoa estiver mal depois, vamos abraçar ela e acolher, não é para apontar o dedo, tá vendo? Não disse? Olha aí, ó, agora tá aí chorando, passando mal, tá sofrendo. Vamos tentar amar, gente. Tá legal? Vamos lá. Seguimos. Agora a gente vai falar sobre relacionamento amoroso, amizade na relação amorosa. Vamos lá. Joana nos diz: muitas vezes, quando o amor da sensualidade irrompe no indivíduo, fascinado pelo transitório prazer, a busca ardente é de fácil consumpção, porque falta o alimento poderoso da amizade que mantém e preserva quaisquer tipos de relacionamentos. Aí eu parei por aqui, ela fala mais sobre isso, tá? Fala sobre paixões perturbadoras e o processo de solidão, vazio existencial, mas eu vou parar por aqui porque eu quero comentar algo muito importante no relacionamento amoroso, nos casais como um todo. Olha só. O desejo, a atração, o prazer, tudo isso faz parte desse momento, dessa encarnação, dessas conexões que nós estabelecemos com o próximo nesse relacionamento amoroso. Agora, isso passa, tá, pessoal? Isso vai. E o que fica? Interrogação. Depois que o desejo não tem mais desejo ou não tem mais atração, naturalmente, com a própria idade em si, aqueles casais lindos, os casais de velhinhos, juntos, que permanecem, às vezes, uma encarnação inteira, um ao lado do outro. O que será que fica depois desse processo natural de, num primeiro momento, o desejo, a atração e o prazer? O que sustenta um relacionamento, uma relação a longo prazo, é a amizade, é o companheirismo, é a cumplicidade, é o amor entre os dois. E muito além dessa vida, tá?
eu falo a longo prazo, mas vai muito além. A gente sabe das relações que se estabelecem em outras encarnações e aqui dão continuidade. Ou se começaram agora, podem dar continuidade no futuro também. Existe o planejamento reencarnatório e esse processo muitas vezes também se vincula ao relacionamento amoroso. Mas pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nada dessa história de metade da laranja, de alma gêmea, nesse contexto de que eu não sou um indivíduo completo enquanto não encontrar o fulano ou a fulana, muito nessa alegoria do príncipe encantado que vem no cavalo branco para me salvar e me fazer feliz, porque eu não vou ser feliz ainda enquanto eu não encontrar o fulano ou a fulana, ok? Vamos com calma, vamos devagar. Nós já somos seres, indivíduos completos. Se a gente pode somar com alguém ao nosso lado, que pode agregar, que já vem no planejamento reencarnatório ou não, ótimo, excelente. Mas se não tiver também, igualmente excelente, porque nós somos indivíduos em crescimento e crescemos sozinhos, na troca com o outro, mas o nosso crescimento é individual, tá bom? Então, a questão que fica aqui é, mais importante, o que nos conecta de verdade enquanto espíritos que nós somos, além desse corpo aqui, além dessa personalidade, além dessa vida que nós temos hoje, é o que permanece. E o que permanece são essas conexões verdadeiras. E as conexões verdadeiras se dão através da amizade. A amizade sendo de relacionamento amoroso ou não. Porque se a relação amorosa um dia vai acabar, até porque os dois vão desencarnar. Mas o que fica essa troca? Ela existe ou não? Quantas relações, quantos relacionamentos amorosos a gente tem aí que só se perduram até o momento que o filho ou a filha já está mais velho e segue a vida e cada um vai para um lado, porque um atura o outro debaixo do mesmo teto, porque não tem conexão nenhuma, não tem nada a ver. Foi lá aquele momento de braseira, 18 anos atrás, aquele carnaval, aquela aventura, e talvez nos primeiros meses, naquele primeiro ano, até estava dando para levar, e depois cada um vivia, cada um para o seu lado, debaixo do mesmo teto, mas cada um no canto da casa, um na sala, outro no quarto, cada um do lado da cama, quando não dormem em camas diferentes. O que representa verdadeiramente a amizade? Desculpa, o que representa verdadeiramente a relação amorosa para você nesse contexto de amizade? Você é amigo do teu parceiro ou da tua parceira? Ou não? O que te conecta a ele? Te questiona também, tá? Vamos tentar entender aonde a amizade está nesse nosso meio, nessas nossas relações, para quem tem casal, para quem tem namorado, tem esposa, tem marido, para o teu parceiro, como é que é esse teu relacionamento? Vamos lá? Vamos seguindo? Próximo ponto que eu separei aqui. Joana de Ângeles nos diz: nos estágios infanto-juvenis, no entanto, é mais espontânea a amizade, porque a malícia e os hábitos doentios ainda não se lhe instalaram, permitindo a natural convivência e o sincero relacionamento. Entretanto, sendo preservado o sentimento no período adulto, multiplicam-se as emoções de bem-estar, de harmonia e de autoconfiança, logrando expressivos benefícios para o grupo social em que se movimentam. E aí, pessoal, eu separei isso aqui porque eu achei muito interessante que ela fala sobre as amizades de infância, que muitas vezes são os únicos amigos de verdade que nós temos. Quantos de nós, hoje adultos, já com larga idade, só consideramos de verdade mesmo aquele amigo lá de infância? E por que será isso? Porque aquele momento que a gente ainda não tinha essa malícia, não havia o tal jogo de interesses. A gente tinha certeza que era o tal sentimento verdadeiro, a amizade sincera. Não tinha aquela suspeita que muitas vezes nós ficamos e se questionamos consciente ou inconscientemente assim: esse fulano que está se aproximando, essa fulana que está se aproximando aí,
Por que ela está se aproximando de mim? O que ela quer de verdade? O que ela quer de mim? Mas, pessoal, vamos ter atenção e vamos tomar muito cuidado, tá? Porque isso é natural, isso é normal, esse processo da infância, a gente estabelecer essas conexões mais honestas, mais verdadeiras, mais sinceras. Mas o que acontece muito, e por isso eu quero destacar a atenção aqui, para a gente tomar muito cuidado para não se fechar no nosso mundo e se isolar de tudo e de todos. Porque através de outras experiências de amizade enquanto adultos, a gente vai se decepcionando e vai entrando no nosso casulo e se fechando e não nos permitindo mais se relacionar com os outros, acreditando que só a amizade verdadeira é aquela de infância. É claro que é mais fácil, sim, e é verdade tudo isso. Mas uma coisa não vincula a outra diretamente. O que a gente quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Se a gente está aqui encarnado e nós estamos aqui para nos relacionar com o próximo, porque o crescimento vem através dessa troca, desse contato com o próximo, é sim, eu estou afirmando, gente, é sim possível a gente fazer hoje amizades verdadeiras e profundas como foram essas da infância. Então vamos tomar cuidado para a gente não se fechar, não se isolar, acreditando que o meu amigo, a minha amiga era aquela lá, e agora já estou velho, já estou velha, ela já desencarnou e eu não tenho mais amizade verdadeira, porque é um bando de interesseiro, um bando de invejosos, só que é isso, aquilo, outro, porque as coisas são diferentes. Eu sei que é mais difícil. Claro que na amizade de infância a coisa é mais profunda e mais intensa e mais verdadeira, mas dá para ser verdadeiro ainda hoje. Tá? Estar aberto às novas possibilidades na vida, na encarnação e nessas trocas que a gente vem fazendo, tá bem? Próximo trecho, vamos lá que a gente já está chegando no nosso horário. Joana de Ângeles nos diz: nos dias atuais, a amizade diminui em razão da suspeita que se avoluma em torno dos relacionamentos que se apresentam quase sempre objetivando lucros imediatos, projeção da personalidade, interesses escusos. A violência que irrompe em toda parte empurra as criaturas para a solidão das suas fortalezas residenciais, trancadas, guardadas por sentinelas, equipadas por câmaras de televisão, por sistemas de alarme. Nos encontros sociais, nos clubes e nos salões de festas, onde parecem viver a fraternidade, esses indivíduos mais se exibem e analisam os outros do que confraternizam, respirando emocionalmente a atmosfera da aparência, da suspeita, sem que seja permitido o surgimento da confiança recíproca. E quando às vezes inicia-se esse fenômeno, hábito mental de considerar a vida sobre aspecto servil inspira condutas injustificáveis e perturbadoras. E aí eu vou falar, claro, sobre amizade de interesse. Temos aquela frase muito comum e verdadeira, tá, gente? Que diz o seguinte: não tem almoço grátis. Vocês conhecem essa frase? Não tem almoço grátis? Não tem almoço grátis em que sentido? Sempre tem ali, no fundo, por trás, alguma outra intenção. Por mais que, num primeiro momento, seja aquele sorriso no rosto, aquela coisa bonita, aquela coisa agradável, mas tem ali qualquer coisa. E eu acho, agora sou o Nelson falando, tá? É uma pena. É uma verdade. Esses relacionamentos, essas amizades que nós construímos e fazemos, pronto, e perpetuamos na nossa vida, na nossa encarnação. Mas eu, Nelson, acredito que é uma pena essas relações muito baseadas nesse sistema de troca, nesse sistema de intercâmbio de interesses. Por que eu digo isso? Porque é muito superficial, é muito descartável.
pode até funcionar. Sabe até onde? Até onde me interessa, até onde interessa o outro. Porque depois, vida que segue, cada um pro seu canto. E aí desencarnou, o que permanece? Que laço a gente tem? Porque talvez aquela projeção que o fulano me colocava no trabalho, porque talvez ele me chama para o churrasquinho no final de semana, porque talvez eu coloque ele num status diferente, ele pode me apresentar o ciclano, porque talvez eu sou carente, e o fulano vem aqui para ocupar um espaço e conversa comigo e vê televisão comigo, ou o que é que seja. Tem tantas maneiras que a gente está numa troca com alguém somente baseado nos nossos interesses pessoais e o outro nos interesses pessoais deles também. Será que é esse tipo de amizade verdadeira que a gente está buscando aqui? Porque isso pode funcionar no primeiro momento e depois se joga fora, mas a gente está falando de sentimentos. E o sentimento, quando normalmente existe nesse tipo de relação, é aquele sentimento não muito legal, é aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de que o outro está bem, mas não pode estar melhor do que eu, sabe? Aquele sentimento dos invejosos, as amigas invejosas, sabe? As amigas invejosas, que parece que é uma eterna competição ou uma suposta competição velada que existe entre esses amigos. E hoje, com o advento da internet, com o advento de Facebook, de Instagram, de TikTok, de mídia social, parece que é uma eterna competição, que é um show de quem tem mais e pode mostrar para o outro, jogando na cara do outro, que é melhor do que o outro, porque tem mais que o outro. Não é só ter mais dinheiro, não. Ter mais influência, ter mais poder, se vestir melhor, ter o cabelo melhor, estar cercado de melhores amigos naquele momento X, Y, Z, fomentando, provocando, alimentando esse tipo de troca de sentimento. Será que é esse tipo de amizade que você quer para a sua vida? Interrogação. Te questiona se teus amigos, se o teu entorno é esse. Te faz essa pergunta, é isso que você quer? É esse tipo de troca que você quer estabelecer ou não? Tomara que não seja o seu caso, mas se for, quantas histórias dessas tem por aí? Acho que o que eu quis aqui jogar pro ar é um pouco do que acontece no mundo todo, a todo instante, ao nosso redor, não é verdade? Pulando aqui, que a gente já está no nosso horário, quero ler para vocês. Eu não sou muito de ler os trechos, mas eu achei tão bonito esse trecho que eu quero ler, sobre a amizade de um casal de idosos, nessa história do relacionamento amoroso. Vamos lá, vou ler para vocês aqui. A amizade expressa-se de maneira muito variada. Nas uniões conjugais, quando esmaecem os interesses da libido sexual, estua esse sentimento nobre, apresentando e mantendo beleza na existência. Agora vem um exemplo. Foi só a introdução. Vamos lá. Exemplifiquemos. Um esposo de idade está no médico fazendo exames, quando olha aflitivamente para o relógio e solicita ao Esculápio terminar as análises. Indagado pela razão da pressa, ele esclarecendo que, em todas as quintas-feiras, naquele horário, visita a esposa que se encontra num lar de anciões. Ela era portadora do mal de Alzheimer desde há 5 anos e havia perdido completamente a lucidez. Ele buscava estar ao seu lado, conversa, lia para que ela ouvisse, narrava os acontecimentos da semana. O médico, surpreso, interrompeu, informando que desde que ela não mais possuía o uso da razão, não saberia se ele a visitava ou não. Portanto, não havia necessidade da pressa. Sorridente e jovial, o esposo redarguiu. Bem, ela não sabe se eu fui visitá-la ou não, mas eu sei. E aqui a gente termina essa história. Acho que é uma história que exemplifica bem essa amizade verdadeira, aqui nesse contexto familiar,
familiar não, nesse contexto amoroso, ou como as relações permanecem, quanto esses vínculos são duradouros e, digo mais, ad eternos. É através da amizade, enquanto nós espíritos, que nós nos conectamos, sendo um amigo, uma amiga, sendo um namorado, sendo uma esposa, futuro, mãe, pai, um irmão, um primo, um cunhado, um tio, por aí vai, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, já está no nosso horário. Palavra-chave de hoje, amigo, tá? Se você ficou até o final e gostou do nosso estudo, tá aí a palavra-chave amigo. Eu peço para você escrever para mim, porque eu gosto de saber quem acompanha, quem está aqui trocando comigo online, tá legal? Vou fazer a oração agora e convido a todos para quem quiser ficar comigo também. Fechando os olhos, agradecemos assim a Deus Pai, primeiramente, por mais esse momento. Agradecemos Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, pelo seu amor, sempre constante, derramado sobre nós, pelos seus ensinamentos. E agradecemos a toda a espiritualidade de luz, pedindo autorização para dar encerrado mais esse estudo de Joana de Ângeles, em especial a Joana de Ângeles, benfeitora, que estudou tanto para nos trazer tantas obras que nos enriquecem e nos auxiliam tanto na nossa caminhada, no nosso dia a dia, em especial nos nossos relacionamentos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.